Brasil tem 113 mortes por Covid-19 em 24 horas. O país ultrapassa 40 mil casos da doença. No mundo, o número de infectados se aproxima de 2,5 milhões. E quase 650 mil pessoas estão curadas. Um dia depois de discursar para manifestantes em frente ao quartel-general do Exército, o presidente Jair Bolsonaro defende a Constituição. Aqui é respeito à Constituição brasileira. Supremo aberto. Transparente, Congresso aberto, transparente. Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal abertura de inquérito para investigar atos pró-intervenção militar. E o presidente do STF critica o ataque às instituições democráticas. Não é possível admitir qualquer outra solução que não seja dentro da institucionalidade do Estado Democrático de Direito. Governo vai antecipar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Goiás autoriza celebrações religiosas e a abertura de salões de beleza. São Paulo também planeja volta gradual da atividade econômica. Bairro da capital paulista com o maior número de mortos por Covid-19 tem o comércio aberto e aglomerações. Cotação do barril de petróleo desaba e atinge valor negativo pela primeira vez na história. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil chega a 2.575. Já são mais de 40.500 casos confirmados. O repórter João Pedro Neto está em Brasília e tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, João. O Distrito Federal estuda reabrir as escolas militares, é essa a informação? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Sim, essa informação foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, inclusive, que a reabertura pode ser já na semana que vem. O presidente conversou sobre o assunto com o governador do Distrito Federal, mas, segundo ele, a questão ainda não está definida. Já o ministro da Saúde, Nelson Tais, que assumiu o cargo na semana passada, disse que pretende comprar 46 milhões de testes e que com esse volume vai ser possível ter um panorama da pandemia no país. Segundo o Tais, a partir desses resultados dos testes, então será feito aí um planejamento para a revisão do distanciamento social. De acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, 40.581 pessoas estão com a Covid-19 no Brasil. Por outro lado, o número de pacientes recuperados já passa dos 22 mil. Voltamos ao estúdio, Raquel. Obrigada, Pedro. E subiu para 1.037 o número de mortos pelo novo coronavírus no estado de São Paulo. O governo anunciou uma reabertura gradual da economia a partir do dia 11 de maio. Pois é, Raquel, até lá as medidas restritivas não serão alteradas. Na capital, apesar da quarentena, o bairro com pico de mortes está com o comércio aberto e as ruas cheias. Um problema antigo se soma à pandemia, que é a pobreza. No Conexão Repórter de hoje, Roberto Cabrini registra com exclusividade os bastidores da UTI de um hospital público na Grande São Paulo, região mais afetada pela pandemia do novo coronavírus. São momentos desafiadores para médicos e enfermeiros. O Conexão Repórter começa às 11h45 da noite, logo depois do programa do Ratinho. 90% dos leitos da rede pública da cidade do Rio de Janeiro estão ocupados por pacientes com Covid-19. A prefeitura já concluiu as obras do hospital de campanha, mas a unidade só deve começar a funcionar no próximo mês. O governador do Rio, Wilson Witzel, exonerou o subsecretário executivo de saúde, Gabriel Neves. Ele é suspeito de praticar irregularidades em contratos para o combate à Covid-19. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou hoje o pedido de intervenção federal na saúde. Com 185 mortes e mais de 2.100 casos, o estado lidera o ranking nacional a cada 100 mil habitantes. Nós pedimos esclarecimentos ao governo do estado e à Prefeitura de Manaus sobre o atendimento que foi negado na unidade de saúde, sobre a falta de material e também sobre o pedido de intervenção na saúde, mas não obtivemos nenhuma resposta. Uma indústria farmacêutica vai começar nos próximos dias a testar um remédio usado contra vermes em pacientes infectados com a Covid-19. O medicamento é de baixo custo e não tem efeitos colaterais graves. Outros 3 países também pesquisam a medicação.
A Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de um inquérito para investigar os atos ocorridos pelo país neste domingo a favor da intervenção militar e do fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro, que discursou em um desses atos em Brasília, em frente ao quartel-general do Exército, defendeu hoje Congresso e Supremo abertos. Bolsonaro disse ainda que ele é a Constituição. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse que as Forças Armadas trabalham com o propósito de manter a paz e a estabilidade do país, sempre obedientes à Constituição Federal. E que o momento exige entendimento e esforço de todos os brasileiros. Em uma palestra virtual ao Instituto de Direito Público, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que a Constituição permite a restrição de liberdade em determinadas situações e até a cobrança de multa de quem desobedecer às medidas estabelecidas em decretos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Você vai ver no próximo bloco, o número de infectados pela Covid-19 no mundo se aproxima de 2,5 milhões. Saiba a maneira correta de higienizar a máscara de proteção dependendo do material. O SBT Brasil volta já já. Atividade física. Arraste o sofá da sala para ter espaço. Reserve todos os dias um horário para fazer algum exercício. Faça atividades que possam ser realizadas dentro de casa, como, por exemplo, yoga e ginástica. O estudo inédito que vai mapear a evolução do novo coronavírus no Brasil fará testes rápidos em 100 mil pessoas de 133 cidades, Raquel. É isso mesmo, Darlison. A pesquisa será coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Superior Tribunal de Justiça aceitou o recurso do governo e suspendeu a decisão judicial que dispensava a exigência de CPF para os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600. A regularização do CPF, que volta a ser obrigatória, tem causado longas filas e aglomerações. E com mais gente trabalhando de casa e usando a internet para fazer operações bancárias, os criminosos se aproveitam para aplicar golpes. A Federação Brasileira de Bancos fez algumas recomendações hoje. A Justiça Federal do Distrito Federal determinou hoje que os bancos suspendam a cobrança de parcelas de empréstimos concedidos a aposentados. A medida, tomada por causa da pandemia, vale por 4 meses e também suspende a cobrança de multas e juros. O presidente Jair Bolsonaro decidiu revogar a medida provisória do contrato verde-amarelo que pretendia facilitar as contratações. A MP não foi votada no Senado e perderia a validade hoje. A Secretaria da Administração Penitenciária confirmou a primeira morte de um detento por Covid-19 no estado de São Paulo. Os contratos para entrega futura do barril de petróleo americano despencaram e, pela primeira vez na história, registraram um valor negativo, Darlison. Pois é, a crise no setor foi influenciada diretamente pelo novo coronavírus. Com a diminuição da demanda, estoques de todo mundo ficaram lotados. Voltando ao Brasil, em São Paulo, alguns condomínios de classe média alta estão oferecendo aos moradores testes para detectar o novo coronavírus. O exame delivery, disponibilizado por laboratórios particulares, faz parte de uma série de serviços que tiveram que se adaptar às medidas de isolamento social. Empresas de todo o país realizam ações para ajudar no combate à pandemia. 1/4 de todos os respiradores necessários nas UTIs dos hospitais públicos do estado de São Paulo veio de doações. Os estudos online vêm gerando uma discussão grande entre famílias, principalmente entre aquelas que têm crianças em idade pré-escolar. Só que alguns pais, Raquel, questionam o valor das mensalidades e não se sentem seguros com o aprendizado à distância. O número de infectados pela Covid-19 no mundo se aproxima de 2,5 milhões. 645 mil pessoas já se recuperaram da doença. Das 170 mil mortes pelo novo coronavírus no planeta, 105 mil aconteceram na Europa. Após registrar queda no ritmo de novos casos, alguns países europeus começam a acreditar que a pior fase da crise já passou. Na Ásia e na Oceania, alguns países também começaram a relaxar as medidas de isolamento social. Pelo menos 19 pessoas morreram no pior massacre a tiros da história do Canadá.
As máscaras de proteção viraram um item disputado no mercado. As feitas de pano podem ser lavadas em casa com alguns cuidados adicionais. Já as descartáveis só devem ser reutilizadas depois de passarem por processos especiais de limpeza que são oferecidos por institutos públicos. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.